Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. O cego de Jericó. Eu vou falar do texto do cego de Jericó. A vida, o testemunho e o acontecimento na vida do cego de Jericó. Mas acontece que tem um povo que é contra a palavra de Deus e eles lutam, para mostrar, achar primeiro e depois mostrar esses supostos defeitos e erros na Bíblia. E eles usam a passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 35, que fala do cego de Jericó. Mas eles também usam a passagem de Mateus, capítulo 20, a partir do século 29, que falam de dois cegos de Jericó. Ou seja, numa história havia um cego e na outra haviam dois cegos. E é sobre isso que eu quero falar, mas eu quero falar do cego, da cura do cego, de Jesus, fez pelo cego e que pode fazer pela sua vida. Mas antes eu peço a você que não é inscrito no canal, se desejar se inscrever, Você pode se inscrever, você pode dar um like, você pode dar uma força, Eu estou precisando comprar um celular novo, ou um celular melhor para poder fazer os vídeos com o meu. Praticamente não existe mais, o meu notebook está completamente ruim, E você ajudando, quem sabe a gente pode chegar lá e comprar uma coisa melhor, porque a coisa agora está meio apertada, Mas vamos lá. O cego de Jericó, antes eu quero falar a respeito dos que atacam a Bíblia. Porque eles vão falar que Lucas era um cego só, em Mateus, dois cegos. O texto está dizendo exatamente isso, Lucas um cego e Mateus dois cegos. A cultura e o que se escrevia da época ainda não foi tão investigado. É possível que havia, o relato possa ter sido assim abalado por a pessoa não estar bem informada. No caso do livro de Mateus, acredito que Lucas fez a mais correta e a pessoa pode ter trazido uma informação enganosa, isso acontece, mas o fato em si não é mexido. Por quê? Por exemplo, Lucas só botou um. É possível que o segundo cego poderia ser uma mulher. Naquela época não era contado. Isso era a tradição da época. Podia ser um de menor, um rapaz menor de idade, que também não seria contado, porque era contado de 18 até cerca de 40 anos que eram contados, homens contados. E pode ser que isso tenha acontecido. Mas o importante é que havia cegos ali e que Jesus passou em Jericó e curou aquele homem. O relato do milagre de Cristo é o seguinte: é uma amostra do que acontece no mundo e que acontece na vida do cristão ou daqueles que se interessam pelo Evangelho. Ali no caso, pela narrativa de Lucas, que é a melhor, de Mateus também é boa, mas a de Lucas é melhor, porque o Lucas era um ótimo historiador, Lucas era um médico, Lucas era um doutor. O Lucas, ele sabia colocar as coisas numa questão assim, bem fácil de entender, simples, tanto para pessoas leigas como para pessoas inteligentes. O Lucas, ele tinha essa facilidade. Então, o fato que narra ali é que havia um cego que era deixado na entrada de Jericó, e que esse cego, ouvindo uma certa vez uma multidão, um alvoroço de multidão, ele pergunta o que está acontecendo, e alguém diz: Jesus está passando. Naturalmente foi isso que aconteceu. Ele já havia ouvido falar de Jesus por várias vezes, isso é natural. O que Jesus fazia em Israel, em Jerusalém, era conhecido em todo o território de Israel e até mesmo nas nações vizinhas. Então, aquele homem com certeza havia recebido várias informações de que Jesus estava curando diversas pessoas. E ele era uma pessoa que necessitava de uma cura, ele tinha um problema de visão. E quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele simplesmente não perde tempo. Ele investe tudo na sua vida
tudo na sua voz, tudo no seu desejo em chamar a atenção de Cristo. Porque, na verdade, o que aquele homem tinha não era só um desejo de ser curado. O problema dele não era só a visão. Ele tinha sede. Ele era como a mulher samaritana, que tinha sede de justiça, sede da palavra de Deus. E Jesus acabou com a sede dela. Jesus saciou aquela mulher de maneira que ela se transformou numa missionária. E evangelizou toda a cidade, dizendo: venham e vejam. O homem que falou sobre toda a minha vida, não seria ele o Messias? Jesus disse para ela que era. Então aquele homem, ele tinha sede também de justiça. Sede de justiça. Por isso ele queria ver Jesus. Quem tem sede de justiça não fica esperando ver juízes nessa terra. A sede de justiça principal, ela é espiritual. E somente Cristo pode saciar. Ele disse: eu sou a água viva. Quem beber de mim jamais terá sede. Aquele homem tinha sede de justiça. E para saciar sua sede, ele precisava ver Jesus. Embora houvesse ali uma multidão, porque a multidão era grande, o que Jesus fazia não é o que se faz aí nessas igrejas, por aí, por um pé de um, por a verruga do outro, não é nada disso. Jesus era milagre, era coisas tremendas. Então a multidão era grande. E dentro daquela multidão tinha pessoas que estavam interessadas em Cristo, outras pessoas que enxergavam, não conseguiam ver Jesus. Mas aquele cego, ele queria ver Jesus. E vendo Jesus, a sua sede se terminaria. Ou então, quando ele vê que Jesus está passando, ou seja, quando ele vê uma oportunidade em poder chamar a atenção de Cristo, ele não perde tempo, ele não tem vergonha, ele não tinha nada a perder. Ele era um mendigo, ele era um miserável. As pessoas o viam o tempo todo como uma pessoa humilhada. E as pessoas tinham que ter remorso, pena dele para poder ter alguma coisa. Mas agora estava passando por ali alguém que ele poderia pedir algo que nenhuma daquelas pessoas podia dar. Cura da sua visão e saciamento da sua sede. Então ele começa a gritar. E as pessoas não queriam. Falavam: você vai atrapalhar o negócio, para de gritar. Está fazendo vergonha. Não é assim no tempo de hoje. Quando uma pessoa quer ver a Cristo, e as pessoas tentam silenciar: para com isso, cara, isso é vergonhoso. Está fazendo vergonha, as pessoas estão vendo você com a Bíblia indo para a igreja, ouvir um pastor lá doido que vai te pedir dinheiro, vai te ensinar que você não pode curtir as coisas dessa vida, vai falar de pecado, que coisa ridícula. Fica quieto, cara, fica na tua, continua com a gente, deixa esse Jesus passar e deixa ele embora, e você continua na sua. Mas o cego não, o cego queria ver, queria beber da água da vida. Você também não pode dar ouvido a essas pessoas. Quando o Evangelho vem na tua vida, é como a parábola do semeador. A semente que é lançada. Aquela que cai no caminho e o pássaro logo come, ou seja, a Bíblia diz que aquele pássaro simboliza o diabo. Essa semente é que é jogada para você. E você olha, observa, mas não coloca no seu coração. Era o que aquelas pessoas estavam querendo para aquele cego. Jesus ia passar, no caso ele não podia nem observar, ele ia só saber que ele estava passando e deixava ir embora. Mas ele não, ele queria Jesus dentro de si. E ele consegue chamar a atenção de Cristo. Pensa bem, numa multidão onde todos estão gritando, muita gente gritando, um homem fraco, fragilizado, era um mendigo, e ele começa a gritar: Jesus, escuta.
Ou seja, todo o barulho desse mundo não pode impedir de você conversar com Deus e nem de Cristo ouvir a sua voz. Pode clamar que o Senhor ouve. O Senhor ouviu o cego, foi até ele, chamou o cego até si. Quando Jesus vai até ele, é porque a palavra de Cristo pregada já estava nele. E quando Jesus chama o cego, é como nos chama a todos: vinde após mim todos vós que querem ser livres, libertos desse mundo, desse pecado, vinde se arrepender e arrependam-se. É essa a chamada. Trouxeram o cego, Jesus curou o cego. E o cego, que não podia ver, a primeira coisa que ele vê é Cristo. A primeira coisa que ele vê é Cristo. E a sua sede de justiça, a sua sede de conhecimento de Deus, agora já estava saciada. E é isso que Cristo quer. Cristo quer que a palavra pregada chegue até você. É Cristo indo a você. E você recebendo, conhecendo e tendo desejo de ver a justiça de Deus, você vai clamar por Cristo como aquele homem fez. E Jesus vai chamar você até ele. Vinde após mim todos vós que estáis necessitados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não deixe o mundo te silenciar. Não deixe o mundo te silenciar. Se você clamar com desejo de conhecer a Cristo, conhecer a verdade, Jesus irá até você e mandará trazer você até ele. São duas coisas. Jesus já está indo a você através dessa mensagem e de outras mensagens pregadas ao seu coração. E se você aceita, então Jesus te chama para fazer parte da família de Deus, para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E você então terá conhecimento de quem é Cristo e saberá o que esse mundo é para você e o que Cristo é para você. Esse mundo são prisões, mas Jesus Cristo é a liberdade, é a libertação. E creres no Evangelho, serás livres. Verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que Deus tem para você. Não deixe esse mundo abafar. Não deixe. É só você querer. Se você quiser ouvir Cristo, não importa o barulho que o mundo faz, Jesus vai falar claramente no seu coração e vai falar claramente na sua vida. Jesus está passando. É a sua oportunidade. Clame por Ele, porque Ele está esperando ouvir o seu clamor e está desejando que você ouça a sua voz e veja e tenha os seus olhos espirituais abertos para que você veja a verdade que liberta, a verdade que é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É isso que Ele tem para todos nós. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.